Salve pessoal, Rafael Brabo aqui de volta com mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para fazer um relato sobre a minha experiência de 8 meses de retenção seminal, certo? 8 meses de NoFap Hard Mode, certo? Eu passei 8 meses sem ter nenhuma ejaculação e sem assistir vídeos pornográficos durante 8 meses, e eu estou aqui para relatar a minha experiência, contar sobre os meus benefícios, sobre os meus malefícios, as famosas flatlines, sobre algumas coisas mais científicas. Então é isso, fique nos próximos vídeos. Então, como eu ia dizendo, eu iniciei essa minha jornada de NoFap, onde eu me vi, depois de uma recaída, eu abri o meu YouTube e eu comecei a ver um vídeo de um cara que estava falando sobre NoFap, sobre os principais benefícios de NoFap em relação à atração de mulheres, certo? Então quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu me senti totalmente identificado com isso e logo eu já comecei a praticar, certo? Então eu quero contar pra vocês como foi essa experiência durante 8 meses de NoFap Hard Mode, porque existem 3 modos. Primeiro existe o Ease Mode, significa você se abster de pornografia e de ejaculação em masturbação, porém você pode ter relações sexuais, certo? E depois existe o Hard Mode, que é você se abster de pornografia, você se abster de sexo e você se abster de ejaculação e imagens eróticas. Então foi exatamente isso que eu fiz. Eu entrei para o Hard Mode logo de primeira, pois eu senti que era aquilo que eu tinha que fazer. E eu quero contar pra vocês como foi os primeiros 7 dias, certo? A partir dos primeiros 7 dias acontece um fenômeno que foi criado esse nome, esse rótulo, que eles chamaram de 7-Day Boost, certo? A partir do 7º dia de retenção seminal, fazendo Hard Mode, lógico, você vai sentir uma energia muito grande, certo? Uma energia contagiante. Você vai acordar e você vai sentir que você pode fazer qualquer coisa que você quiser, certo? Se você trabalha, se você for estudante, você vai se sentir muito bem, você vai sentir que você pode aprender qualquer coisa e você se torna mais energético, você vai ser o único que vai estar andando na rua, todo autoconfiante. Então esse é um benefício muito top durante os primeiros 7 dias. E depois que você passa por essa fase, você entra em um estágio depois dos 14 dias, geralmente é depois dos 14 dias, que nós chamamos de flatline, certo? A flatline é nada mais, nada menos do que um efeito de abstinência que você sente geralmente depois de 14 dias, como eu já disse em um vídeo anterior. NoFap é uma experiência totalmente subjetiva, certo? Então cada um tem sua experiência. Você pode sentir a flatline talvez depois de 7 dias, talvez depois de 5 dias, tanto faz, cada um tem sua experiência com isso. Mas durante essa flatline é onde você realmente se encontra sozinho, lutando contra a sua própria mente, certo? Pois a flatline, ela te deixa com baixa energia, a flatline, ela te deixa com baixa autoconfiança, então você praticamente perde tudo do que você conquistou nesses primeiros 7 dias, e isso causa meio que uma depressão, certo? Uma carência muito grande. Você perde toda a mágica de NoFap que você conquistou nos primeiros 7 dias, certo? Então é uma fase ruim, sim, porém todo mundo passa por isso, certo? Então você não vai ser o único que vai sair dessa limpo, certo? Que é normal, certo? Então lide isso como uma coisa normal, não fique constantemente pensando nisso, cara, eu tô numa flatline e sabe, tipo, o que eu faço agora? Cara, mantenha calma, continue com seus hábitos, banho gelado, meditação e exercícios físicos, que são essenciais para você manter a sua esfíncter de uma forma eficaz. Então, depois que eu passei dessa fase dos 14 dias, quando eu cheguei a 30 dias de NoFap, foi quando a mágica voltou, certo? A mágica simplesmente voltou. Acontece uma coisa chamada Rebound Effect, sabe? Rebound Effect é quando você passa por essa flatline, depois você volta, os benefícios eles voltam muito mais intensos, cara. Os mesmos benefícios que você sentiu antes, quando você estava nos primeiros 7 dias, ou até mesmo depois de 14 dias, esses benefícios eles voltam, os mesmos benefícios, porém os benefícios voltam cada vez mais ampliados, certo? Então é como se você tivesse tomado uma pílula extra forte, saca? Como se fosse um café extra forte. Então você sente todos esses benefícios de novo, super autoconfiança, super energia, que foi uma coisa que aconteceu comigo, sabe? Tipo, depois que eu cheguei ao patamar de 30 dias, eu me senti super mais autoconfiante, os meus olhos começaram a brilhar insanamente. Qualquer pessoa que eu passava na rua, todo mundo olhava pra mim, certo? Então você tem meio que um magnetismo pessoal muito grande, que é uma coisa que eu quero entrar agora, o magnetismo pessoal, certo?
Depois que você chega depois dessa fase dos 30 dias, você sente um magnetismo pessoal muito grande, certo? Quando você tá andando na rua, como eu já disse antes, cara, todo mundo olha pra você, certo? Não adianta. Principalmente quando você já passa de 60 dias ou depois de 90 dias, como eu já falei, cada um tem sua experiência objetiva. Mas, cara, pra mim é algo sensacional, cara. Tipo, você tá andando na rua, totalmente autoconfiante, totalmente alegre consigo mesmo, pois você tá simplesmente controlando a energia mais poderosa, você está controlando a energia mais poderosa do universo, certo? Que é a sua energia sexual. Então, qualquer pessoa que você vê na rua, você tenta falar com ela, a pessoa interage com você, qualquer conversa com qualquer mulher que você tem, ou com qualquer homem se você for mulher, você vê que a conversa flui de uma maneira muito mais intensa, a conversa flui de uma maneira muito mais intelectual. Você sente que você pode se conectar com qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa. Então esse é um benefício muito top também. Depois que você passa dos 30 dias e principalmente depois dos 60 dias, pelo menos pra mim foi assim, depois de 60 dias de NoFap Hard Mode, eu tive uma tremenda mudança de personalidade, certo? Os meus pensamentos mudaram, a maneira pela qual eu via o mundo começou a mudar, certo? A maneira como eu via as pessoas começou a mudar. Então, houve sim uma mudança interna muito grande, certo? Eu meio que me mudei, certo? Tipo, antes de eu praticar NoFap, ou seja, 2 meses antes da prática, eu já era uma pessoa totalmente diferente, certo? Então depois que você passa por essa fase, você sente que você tem uma mudança extrema no seu intelecto, de quem você realmente é, certo? Então isso é um benefício muito bom, mas uma coisa que foi ruim pra mim é porque eu sou um cara menor de idade, certo? Eu tenho 14 anos, então eu ainda moro na casa dos meus pais, certo? Então uma mudança muito grande que eu vi foi quando você tem essa aura, certo? Quando você passa dos 30 dias, você começa a se tornar cada vez mais masculino, certo? A sua energia exala e você quer simplesmente sair de casa e, sei lá, cara, fazer algo novo, certo? Você quer morar sozinho. Então, isso é um choque de realidade muito grande, pois você começa a, muitas das vezes, questionar aquilo que os seus pais fazem. Você começa a discordar sobre muitas coisas que eles dizem. Você discorda de praticamente tudo que eles estão fazendo. Você quer meio que impor a sua energia, impor a sua presença através deles, para tentar mudar o pensamento deles e achar que você agora é o alfa, e você pode fazer tudo que você quiser, certo? Sendo que não é assim que funciona. Então isso foi um choque de realidade para mim, que eu ainda lido com isso, mas você tem que lidar isso de uma maneira positiva, certo? Desabre, tipo, essa sua energia que você tem agora, você tem que transmutar ela em alguma coisa, certo? Então chega um processo que vai ser totalmente normal isso, certo? Você vai lidar com isso, principalmente se você for menor de idade, assim como eu, você vai ter que lidar com isso, mas lide com isso de uma maneira positiva, apenas espere o tempo passar e você vai conquistando as suas coisas aos poucos e isso vai começar a funcionar para você, certo? Então pessoal, como eu ia dizendo, depois que eu passei da parte de 3 meses, 90 dias de NoFap, eu simplesmente cheguei a um estágio onde eu tive muita autorrealização, certo? Eu cheguei em um platô muito alto, certo? 3 meses de NoFap é onde você chega no reboot, certo? O famoso reboot de 90 dias, que é meio que a faixa mínima para você se livrar desse vício da pornografia ou de masturbação, onde você sente todos os benefícios principais e depois disso você vai aprofundando mais as suas habilidades e os seus benefícios, certo? Então, quando eu cheguei nesse platô de 90 dias, eu simplesmente comecei a conhecer mais eu mesmo, certo? Pois antes de NoFap, eu era literalmente dominado pelo meu ego, certo? Eu não sabia nem quem eu era de verdade. Então depois que eu comecei essa jornada, eu comecei a simplesmente me conhecer mais, certo? Eu comecei a olhar mais pra dentro de mim e achar no que eu sou bom, certo? No que eu posso contribuir para as pessoas, no que eu posso contribuir para mim mesmo, para minha saúde mental e para como eu descobrir mais habilidades sobre mim, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, o que eu vim para fazer. Então, nessa fase eu, no caso, né, eu meio que me senti mais liberto, certo? Eu senti um senso de liberdade, pois agora eu sei quem eu sou e agora eu sei quais pessoas devem estar comigo, quais pessoas eu realmente considero como amigo
quais pessoas eu realmente admiro, certo? E com quais pessoas eu quero estar. Então você meio que lidera todos esses campos da sua vida em relação à amizade, em relação a relacionamento, em relação a você mesmo, certo? Então essa é uma fase onde você se conecta mais consigo mesmo e com outras pessoas, certo? Você se torna, como você se torna mais magnético, se torna cada vez mais fácil você ter amigos, certo? Você se relacionar com qualquer pessoa do seu interesse. Então isso é um benefício muito bom para mim. Pois então, quando eu cheguei a 6 meses de NoFap Hard Mode, eu comecei a perceber que a minha aparência física começou a mudar constantemente, certo? Você pode perceber, se você entrar nessa jornada, você vai perceber que antes de você iniciar de NoFap Hard Mode e depois de 6 meses como eu, você vai perceber sim uma mudança drástica na sua aparência física, no seu corpo e na sua face, certo? Uma coisa que aconteceu comigo, certo? Tipo, o meu corpo parece que está em constantemente evolução, que é uma coisa normal, pois eu ainda sou um adolescente, então o meu corpo ainda está se desenvolvendo, mas isso começa a se tornar cada vez mais constante, certo? Tipo, se torna muito rápido, certo? Seu corpo vai mudando, sua aparência vai mudando, a sua pele vai ficando melhor, seus olhos ficam cada vez mais brilhantes. Então isso é um ponto muito positivo depois desses 6 meses meus. Mas agora, pessoal, quero falar pra vocês sobre, durante esses 6 meses, aconteceu uma coisa comigo que eu sinto que já aconteceu com muitas pessoas que eu converso, que eu tenho contato, que é a estagnação, certo? Depois que você chega nesse platô de 6 meses de NoFap, pelo menos pra mim, foi onde eu comecei a me tornar um cara cada vez mais civilizado, certo? Eu comecei a abandonar os meus hábitos antigos, no caso, os hábitos mais eficazes, como meditação, e por conta disso eu comecei a ficar desequilibrado, certo? Antes, quando eu estava em 7 dias, 30 dias, os benefícios estavam tão intensos que eu sentia isso instantaneamente, certo? Mas quando eu cheguei nesse platô de 6 meses, os benefícios ainda estavam em mim, porém eu não conseguia ativar eles, certo? Por conta da estagnação. Eu tinha esses benefícios comigo, aqui dentro, pois quando eu cheguei nesse platô de 6 meses, os benefícios parece que ficaram dentro de mim, certo? Ou seja, eu poderia totalmente começar a simplesmente desbravar eles quando eu quisesse e na hora que eu quisesse, certo? Então, quando eu cheguei nesse platô de 6 meses, eu comecei a me acostumar com eles, certo? Então eu comecei a negligenciar os benefícios e por conta disso eu comecei a parar de transmutar energia, certo? Então eu me vi em um estado onde eu não queria fazer mais nada, certo? Pois eu já tinha chegado nesse platô mais alto, então por que eu vou continuar, certo? Então eu comecei a me auto-vitimizar, certo? Dizendo que pronto, agora eu já sou foda, agora eu já atingi 6 meses de NoFap, o que eu preciso provar para mim mesmo agora, certo? Então eu comecei a me tornar cada vez mais civilizado, e foi isso que me levou a ter uma recaída que eu vou relatar para vocês daqui a pouco, onde eu me vi em um estado totalmente deprimente. Não deprimente, pois você ainda continua com os benefícios, porém eu não senti mais uma motivação, certo? Pois eu já estava num platô tão grande que, sei lá, cara, eu não senti mais vontade de desbravar o mundo, certo? Eu não senti vontade mais de fazer todas as coisas que um cara que começou agora novo vai conseguir fazer, certo? Então eu comecei a me tornar mais civilizado e por conta disso eu comecei a questionar quem eu era de verdade, certo? Eu comecei a questionar os benefícios, eu comecei a questionar NoFap, eu comecei a me achar superior às outras pessoas, porque eu comecei a me achar tão foda assim, que parece que uma recaída parece que era algo impossível pra mim, certo? Então, o que aconteceu comigo foi que depois que eu cheguei a 8 meses de NoFap, eu me vi em um estado onde eu achava superior às outras pessoas, certo? Então, o que aconteceu foi basicamente eu comecei a não acreditar nisso, certo? Então, como eu parei de transmutar a minha energia, como eu estagnei, a minha energia ficou constantemente concentrada aqui embaixo, certo? Kundalini. A minha energia sexual continuou aqui embaixo, que eu não puxei ela para cima, certo? Para transcender, que é o principal objetivo dessa prática, você transcender a energia e não deixar ela completamente estagnada aqui. Eu parei de transmutar minha energia, eu parei de ser mais produtivo, eu parei de ser produtivo e por conta disso eu tive uma recaída.
E uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui hoje, a mensagem principal desse vídeo é: nunca desistam, certo? Sempre mantenham focados. Quando vocês se verem em um platô mais alto de NoFap, por exemplo, 6 meses, continuem totalmente humildes, certo? O meu erro foi eu colocar o meu ego um pouco mais acima de mim mesmo, certo? Um pouco mais acima de mim. Então por isso eu tive uma recaída. E por conta de falta de afirmações positivas, certo? Uma coisa muito importante, depois que você chega a mais de 6 meses de NoFap, principalmente, é você começar a todos os dias, antes de você dormir, escutar afirmações positivas, ou PNL, seja que seja, certo? Para você começar a reprogramar sua mente de uma forma eficaz, para que você continue nesse estado de flow que você adquiriu antes, certo? Então, uma falha minha foi negligenciar isso, e esse foi o principal motivo por eu ter uma recaída, certo? Então, pessoal, agora eu encerro o vídeo por aqui. Eu falei para vocês as principais coisas que aconteceram comigo nessa jornada. Foi uma jornada muito grande, então por isso eu tentei minimizar o tempo do vídeo aqui o máximo possível, para não ficar um vídeo tão extenso, pois 8 meses é muito tempo, sabe? Então eu tentei meio que resumir tudo que aconteceu comigo durante todo esse tempo. Então eu espero que você tenha gostado. Você sabe como compartilhar esse vídeo, como contribuir para o canal, pois é assim que essa plataforma funciona, certo? Então nos próximos vídeos eu vou começar uma série nova aqui no canal, uma nova playlist, que eu já disse no vídeo anterior, onde eu vou começar a relatar um estudo de caso de NoFap, agora que eu já estou nessa streak nova, para relatar para vocês todos os meus benefícios, a minha jornada de novo, certo? Pois cada jornada de NoFap, a cada recaída é uma nova experiência. Então é isso. Até a próxima. Até mais.